Eu sou a Fabiola Souza e eu tô aqui nesse canal para dizer para vocês que Deus não é religião. Bora lá? Bom, aqui é meu quarto novo, na minha casa nova em Braga. Não sei se ainda não apresentei essa casa a vocês. Eu fiquei quase duas semanas sem gravar vídeo. Na verdade, porque eu tava com muitas coisas para fazer. E agora eu moro numa cidade e trabalho em outra. E esse processo de mudança, ele mexeu muito comigo. Ele falou muito comigo interiormente. Por quê? Porque eu entrei numa área da minha vida que foi difícil. Por quê? Eu voltei a usar o transporte público de maneira que eu usava em São Paulo. Da mesma maneira que eu uso em São Paulo. Aliás, que eu usei por um longo tempo. E tudo que eu pedi a Deus, desde quando começou esse processo de imigração para Portugal, foi de que eu tivesse um transporte melhor, um meio melhor de trabalhar. E quando eu me vi novamente nisso, eu comecei a ficar me questionando. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: é porque você deixa tudo para depois, é porque você é lerda. Me chamaram de lerda. E isso ficou na minha cabeça e eu comecei a me chamar de lerda. E aí me desanimei, não quis gravar. Por quê? Vou explicar. Eu com o Doni compramos um carro que eu vi que iria ser meu. Deus tinha me mostrado, mas que por determinadas circunstâncias nós não tivemos coragem de comprar e depois nós pegamos o carro. Pronto. E aí o que acontece? O Doni trabalha aqui em Braga, ele vai a pé pro trabalho dele. E eu tô lá no Porto, na Maia. Eu tenho que usar o transporte. E o que tá acontecendo? O meu carro fica na garagem. Sabe quanto tempo de carro dá da minha casa até o meu trabalho? 35 minutos. Muito perto. Sabe quanto tempo eu levo de transporte até o meu trabalho? 2 horas e 10, 1 hora e 50 minutos. E isso mexeu muito comigo, porque os meus horários, trabalhar por turno não é fácil. E eu, Senhor, mas eu gosto do que eu faço, o que tá acontecendo? E eu passava pelo carro e eu ficava naquilo da minha carta de condução. Porque o que aconteceu? A minha carta de condução do Brasil, eu perdi. Porque ela venceu e eu não fui ver. Porque eu tomei pontos e eu não fui atrás. Eu deixei pra trás. Porque o meu marido falou assim pra mim: vai atrás, vai ver. Mas eu, por comodidade, deixei pra trás. Quando cheguei aqui em Portugal, falei: vou tirar a carta novamente. Eu tirei? Não, fui deixando para trás. E aí no momento que eu mais precisei de carro, Deus deu a provisão do meu carro, Deus deu a casa que eu queria, o trabalho da maneira que eu queria, mas eu me preparei para isso? Não. Eu entrei no comodismo, fui deixando porque o transporte funciona, para mim tá bom. E isso me doeu, isso em mim foi um processo muito difícil. Eu sei que é uma coisa boba, gente, tem gente que nem liga pra isso, mas pra mim foi um processo difícil porque eu olhar pro meu carro e não poder usá-lo foi por culpa minha. Ninguém tem culpa disso, é somente eu. E nisso me levou a um outro processo, eu comecei a desanimar, comecei a me acomodar, e trabalhar, voltar, trabalhar, voltar. E aí a minha sobrinha me mandou um vídeo do David falando da caverna, da história de Elias. Deus tinha uma promessa na vida de Elias. E ele encontra com Jezabel, ele fez um monte de milagres, assim, de coisas extraordinárias através de Deus. E Jezabel olha para ele e diz assim, manda uma cartinha dizendo para ele que ele ia morrer em 24 horas. E ele fica com medo e se enfia numa caverna e se põe a chorar. Deus manda anjo para ele e diz assim, pão para ele e diz assim, olha, o seu percurso é longo, sai daí, meu filho. E ele sai e encontra no Monte Herebe e nesse monte ele entra nessa caverna e ali ele começa a entrar dentro dele mesmo, é um encontro com ele mesmo, é uma coisa muito engraçada, e vem fogo e vem o vento. E a própria voz de Deus começa a falar com ele. Fala assim, filho, o seu percurso é longo. E aí nessa pregação do David diz assim que passa 24 horas, passa um mês, passa 2 meses e Elias não morre. Elias, ele vai para o céu. Deus toma Elias, ele não experimenta a morte. E isso mexeu muito comigo, porque assim, às vezes a gente faz atitudes erradas, a gente toma atitudes erradas.
Mas ao invés da gente acreditar na promessa do Senhor, às vezes a gente acreditar naquilo que Deus tem sobre a nossa vida, a gente se fecha dentro da gente mesmo. A gente esquece que a gente é. Antes de vir para Portugal, muito antes de eu vir para Portugal, Deus preparou uma missionária, a missionária Sandra, lá de Arujá. E ela falou para mim, pro meu marido, ela nem conhecia o meu marido direito. Ela saiu da igreja dela, foi até a igreja que nós estávamos e disse assim: Deus vai levar vocês para uma terra longe. O ministério de vocês vai se iniciar numa terra longe. Deus tem promessa para vocês numa terra longe. Não é aqui, não se prenda aqui, porque Deus tem propósito para vocês em outra terra. Passa-se 4 anos e a gente vem para Portugal. Eu nem sonhava em sair do Brasil, nem planejava em ir para fora do Brasil. Se Deus falou para mim lá atrás que Ele tem promessa para mim, que Ele tem um propósito sobre a minha vida em outra terra, por que eu tô com medo? Por que eu venho desanimar? Por que eu entro dentro dessa caverna e fico olhando o vento, e fico olhando o sol, e fico olhando o mar, Eu aprendi a desfrutar das coisas da natureza, mas a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus nisso. É muito importante. E essa semana eu me pus dentro de mim, eu entrei nessa caverna. E isso foi um processo dolorido. E depois, através desse vídeo, o que eu entendi? Amém. Eu não fui atrás. Amém, eu errei. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar a minha carta. E eu vou desfrutar desse caminho que eu estou indo para ler a palavra do Senhor, para ouvir um louvor, para falar com o Deus. E é isso que eu vou fazer. E eu vou atrás da minha carta de condução, e eu vou tirar minha carta de condução, e eu vou conduzir o carro que Deus me deu, e eu vou honrar o pagamento do carro desse que Deus me deu. Porque é assim que funciona. Deus me deu uma casa da forma que eu queria. Eu estou numa casa da forma que eu queria. Com a vista que eu queria, com espaço para o meu cão, com espaço para o meu filho. Da forma que eu queria, Deus cuidou de mim. E por que a gente tem medo? Porque a gente não se encontra, a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe quem está dentro de nós. Para de ouvir o que os outros estão dizendo. Para de dar ouvido para o que os outros estão... As pessoas não viveu a sua história. As pessoas não sabem o que é a sua história, não sabem o que tem para você. É você que sabe quem você é, você que sabe o que é a sua história. Passe a ouvir a voz do Senhor. Se dê um tempo. O dia mau ele vem, eu já disse em outros vídeos, é natural, ele vai vir. Mas se levanta. Veja quem você é a criação perfeita do Criador. Eu acredito que Deus criou todo mundo. Eu creio nisso. Eu sei que Deus tem um propósito sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, sobre a vida do meu marido, sobre a vida da minha cunhada, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, da minha mãe, dos meus familiares, dos meus amigos. Eu vejo Deus em todos, cada um no seu tempo. Peço desculpa por ter demorado em relação a ter gravado o vídeo. A gente não é perfeito, eu não sou perfeita. Então, mas eu tô aqui para dividir com vocês aquilo que eu estou vivendo. Eu não posso ser uma pessoa mentirosa. Eu não posso mentir sobre os meus sentimentos, sobre a minha história, sobre a minha vida. A ideia do canal é dizer que Deus não é uma religião. A ideia do Instagram meu agora é mostrar o meu dia a dia com o Senhor. E é isso que eu tô tentando fazer. Paz, fiquem com Deus. Tem a passagem de Jeremias, eu não sei se é Jeremias, eu vou botar aqui, que ele diz assim: bem eu sei o plano que tenho para vós, e não é plano de causar mal, mas sim de paz. Então, o Senhor sabe todos os planos, os pensamentos que Ele tem sobre a nossa vida. A gente só precisa se alinhar, acreditar, crer e ter fé sobre Ele, que Ele vai cuidar, que Ele vai trazer tudo aquilo que a gente necessita. Não me faltou nada desde quando eu cheguei aqui. Não me faltou nada. Deus cuidou de tudo em todos os detalhes. Amém? Beijo, paz, fiquem com Deus. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois vou passar. Veio um vento fortíssimo que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor. Mas Deus não estava no vento. Depois houve um terremoto, onde ele também não estava. Depois houve um fogo, mas ali também não estava. Depois houve um murmúrio,
uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele responde: tenho sido zeloso, Deus do exército, os israelitas me rejeitam, quebra os teus altares, eu sou o único que sobrou. E assim disse o Senhor: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco.